Estamos ao vivo na Rede Mundial de Intrigas. Deixa eu ver isso daqui. Se eu esqueço às vezes de desligar o meu som, aí vem aqui. Aí vem retorno. Agora eles começaram a ver. Acho que começaram a ver, não sei. Como é que tá aí, minha gente? Para mim aqui até trancou o negócio. Deixa eu atualizar aqui. Tá, tem muita gente na internet. Ó, tem 935 pessoas já. Loucura, este meu canal é um sucesso. Ai, meu Deus, ai, meu Deus. É a live da treta. Nós vamos lutar no gel, eu e Carla Zambelli hoje. Vai ser uma loucura isso daqui. Mas antes eu já quero pedir para vocês deixarem o joinha, comentarem, compartilharem. O pessoal tá dizendo aqui, briga, 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 briga. Sim, nós vamos marcar uma luta no gel, ruiva contra ruiva. Mas, assim, antes de eu fazer a apresentação, Carla, eu gostaria que tu falasse com o público, desse uma boa noite. Depois eu vou fazer uma apresentação sobre como se deu toda essa história de live com Carla Zambelli. E vai ser uma entrevista. Eu vou ser bem jornalista hoje, tá? E vou botar a Carla numa saia justa. Então, a palavra é tua, Carla. Primeiro, boa noite. Obrigada, Paula, pela abertura do espaço. E eu acho que é super importante o defendido diálogo entre todos da direita, né? Acho que sempre foi essa meu posicionamento. Então, mais do que estar aqui hoje como deputada, eu estou como cidadã e eu acho que a gente tem que, e como deputada, muito aberto para as coisas, né? Transparente, e minha intenção aqui com você é ser o mais transparente possível. Que bom. Então, pessoal, vocês viram aí que saiu uma entrevista da deputada Carla Zambelli na Folha de São Paulo e que eu fiquei com algumas dúvidas, alguns pontos que eu levantei. Eu postei um vídeo hoje, foi de tarde, eu nem sei mais a hora com esse negócio de quarentena, né? A gente tá toda desregulada de horário, mas eu postei hoje no meu canal um vídeo onde eu falo sobre essa entrevista que a deputada deu à Folha de São Paulo, levantei alguns pontos ali, peguei mais algumas coisas, vocês sabem do meu jeito selvagem de ser, eu e a dona Carla Zambelli já tretamos no Twitter, não é nada pessoal, até porque eu não conheço a deputada pessoalmente, ela também não me conhece, foram aqueles embates políticos, mas assim, eu continuo sustentando o que eu disse lá, e a Carla me procurou, a gente conversou no WhatsApp e eu achei que a melhor coisa a se fazer nesse momento seria uma live onde eu pudesse tirar as minhas dúvidas e a deputada prontamente se manifestou a favor também, tá aqui. Então, em primeiro lugar, eu quero pedir, assim, respeito, né, com a deputada Carla Zambelli, que se prontificou a vir aqui. A gente precisa reconhecer que não são todos os políticos que fazem isso, então já é um ponto a favor. E antes de eu deixar ela na saia justa, a gente precisa ser aqui, né, honesto. Tenho coisas que eu concordo sim. Por exemplo, o PL que ela está lançando lá na Câmara para reverter o fundão, é o fundão partidário, né? O eleitoral parece que a juíza... Os dois. A juíza, mas derrubaram já corona. Da juíza. Eu vi. Já. Mas isso é um ponto positivo. E também eu vi na CPM das fake news, a defesa que ela fez a liberdade da internet, até porque a Carla veio desse meio da internet, né? Então, a verdade seja dita, eu apoio essas medidas, mas tem muitas declarações que a deputada dá e que deixa o povo confuso. Então, hoje, nós vamos esclarecer aqui esses pontinhos de dúvida. Inclusive, antes de entrar na live aqui, eu falei para Carla que o meu interesse aqui não é ter razão, e sim descobrir a verdade, que eu acho que é assim que as pessoas honestas debatem, né? Se no final eu não tiver razão em algumas coisas, eu volto atrás e vamos tentar achar um diálogo, até porque, até o momento, a Carla está sendo fiel ao Bolsonaro, sempre foi, sempre defendeu o Bolsonaro, apesar de algumas declarações que eu achei meio estranhas. Vamos começar, então, por essa entrevista que aconteceu lá na Folha de São Paulo. Tá? A primeira pergunta é a seguinte, Carla, hoje você disse que, abre aspas, Bolsonaro não foi moldado para ser presidente, fecha aspas, dando a entender que ele não tem fala rebuscada e é autêntico. O que você considera uma pessoa moldada para ser presidente? Primeiro dizer que a forma dele se comunicar
Hoje até a Bia estava na Jovem Pan, eu liguei para ela depois da Jovem Pan, falei, Bia, você falou a mesma coisa que eu disse, só que você falou de uma forma melhor. Que às vezes o presidente se comunica de uma forma que as pessoas entendem de uma forma errada. Essa frase, ela veio de uma pergunta seguinte da jornalista. A jornalista perguntou, você concorda com tudo que o presidente fala, da forma como ele fala? Porque às vezes eu tenho a impressão que você está traduzindo o que o presidente fala. Aí eu disse assim, olha, o presidente, ele não foi moldado como presidente, ele foi deputado, ele foi eleito porque ele fala. Então, ele fala do jeito que ele não tem aquela coisa da liturgia do cargo, que o Sarney tanto defende, ele não tem, e também não é um Lula da vida, ele é do jeito dele, ele é autêntico. Então, muita gente me falava assim, de 6 meses até o final do ano passado, de julho até o final do ano, assim, Carla, você tem que falar com o presidente, e às vezes tem gente que ainda chega falando isso, tem que falar com o presidente para ele não ser tão agressivo. O que eu respondo para as pessoas sempre? Claro, porque ele era bonzinho, porque ele falava bonitinho, porque ele era o tiozão de Raider que fala o que pensa. Então, o Bolsonaro, ele não é aquele presidentinho que a gente está acostumado a ver no mundo inteiro, assim como o Trump também não é, né? E assim, começando a se acostumar. Então, foi dentro de um contexto que eu disse isso, e vamos conversar que o Bolsonaro não é o presidente da caixinha que todo mundo está acostumado a ver, e que fala Que bonitinho, bom. rebuscadinho. Ele é uma pessoa que fala como fala e é como ele é. Não acho que o presidente tem que mudar. Agora, vamos falar de um exemplo específico. Entre o pronunciamento que o presidente fez hoje e o pronunciamento que o presidente fez na quinta-feira passada, intocável. O de hoje não vai ter uma pessoa para reclamar. O da semana passada, ligou a live, o pessoal começou, mas ele não devia ter falado do resfriado e tal. Hoje ele escutou as críticas da semana passada e o pronunciamento de hoje foi perfeito, foi irretocável. Então é nesse que eu quis dizer. Agora, é claro que a gente acaba falando de um jeito, dentro de um contexto, e a pessoa escreve como bem achar melhor, né, para o jornalista. Então, assim, quanto ao pronunciamento dele hoje, sendo bem sincera, claro que ele falou para agradar também a oposição, mas em alguns momentos eu já ia dizer professor, ó, em alguns momentos o presidente ele tem que dizer a verdade, e quando a gente diz a verdade, algumas pessoas acabam ficando chocadas. Afinal de contas, se a gente for olhar no histórico, assim, a gente estava num transe socialista. E a primeira voz que se levantou, que foi a do Olavo de Carvalho, justamente ele teve todo esse alcance porque ele fala coisa que nos choca. Inicialmente nos choca. E as pessoas, na minha opinião, precisam levar esse choque de realidade, entendeu? Então, fica meio estranho a gente ler uma entrevista onde diz que o Bolsonaro não foi moldado para ser presidente, né? Talvez esse trecho, assim, poderia ter sido dito... Essa entrevista, ela foi gravada por ou telefone. Foi por e-mail, deputado? Foi por telefone? Não, foi por telefone. Tá, foi por telefone. É bem mais fácil você escrever quando você não... Porque quando você escreve de uma forma mais ali que se ele pegar uma frase, você não tem como a pessoa te pegar. Mas por telefone, foi 1h30 de entrevista. Complicado. Então é mais complicado. A entrevista foi gravada, provavelmente eu devo ter falado essa frase exatamente como ela está escrita, mas dentro de um contexto, né? Então é mais complicado. Esse que é o problema. De repente, quem sabe, nas próximas fazer a entrevista escrita. Gente, eu vou ler o superchat de vocês depois, tá? No final. Então, quem quiser deixar pergunta, pode deixar, eu vou ler no final, porque eu fiz o roteirinho. Eu tô muito jornalística hoje, tá, pessoal? Deputada Carla Zambelli. Na entrevista publicada pela Folha, você disse que as carreatas são organizadas pela classe média que está preocupada com as contas que tem que pagar. Você acha que as carreatas representam apenas os interesses dos empresários? Você é contra a volta da atividade econômica? Eu não acho que as carreatas representam só a atividade empresarial. Eu acho que representa as pessoas que ou têm um trabalho remunerado, ou têm um micronegócio, um pequeno negócio, ou seja, são pessoas que dependem da volta da economia. Venhamos quem hoje está dentro de casa em isolamento social, fazendo home office, e consegue exercer sua atividade em home office, a pessoa está bem mais tranquila do que aquela que obrigatoriamente tem que ir para o trabalho.
Então, quando ela falou assim, mas foi uma pergunta direcionada. A pergunta dela foi a seguinte: você não publicou as carreatas por quê? No seu tweet, nas suas redes sociais. Aí eu falei, porque eu acho que eu, como base governista, se publicasse, ia dar a entender que o presidente está chamando para as carreatas. Então eu tenho tomado muito cuidado com a forma como eu falo, que eu publico, etc., porque muitas vezes a imprensa entende como sendo um pronunciamento ou uma extensão do que o presidente pensa. E como ele estava sendo criticado, né, pela manifestação, que tinha saído das ruas, e eu fui uma das pessoas que, assim, fui em várias entrevistas defendê-lo por ter cumprimentado as pessoas no dia 15 de março, eu falei, eu vou tomar o cuidado para não divulgar as carreatas. Ela falou, mas você acha que em sua maioria as carreatas foram organizadas por qual classe? Eu falei, acho que a maioria da sua classe média. E se a gente for olhar, classe média é quem tem carro, quem tem moto, é classe média. É difícil você ter uma pessoa pobrezinha em carreata. Então, eu não falei isso para denegrir, né? Não foi uma forma de denegrir a carreata. E eu disse que eu achava que a gente não devia estimular agora ainda a volta completa da economia. Eu nunca defendi o lockdown, eu defendo exatamente o que o Mandetta fala. Então, assim, que é o que o presidente fala também. Inclusive, na CNN, falaram, ele falou uma coisa diferente do que o Mandetta falou. Eu falei, de jeito nenhum. O presidente e o Mandetta estão falando a mesma coisa, só que de uma forma diferente. Cada um deles tem um papel. O papel do Mandetta é olhar para a saúde de uma forma direcionada. E o papel do presidente é olhar para tudo, inclusive para a economia, que foi o que o presidente falou hoje no pronunciamento. Então, foi mais ou menos nesse sentido. E eu disse que quem é muito pobre não tem condição de participar de uma carreata, mas também está querendo a volta da economia de uma maneira geral. Inclusive, eu citei um caso de um catador de lixo que se suicidou e matou toda a família para não passar fome. Tomaram veneno. Eu citei esse caso para a Folha e falei, é esse tipo de caso que o presidente está agindo para evitar de acontecer, esse tipo de recessão nesse nível. Tá, mas assim, o final da pergunta ainda não ficou muito claro para mim. A senhora, é que é deputada, né? Você, senhora, pelo amor de Deus, Paula. É que aqui no Sul a gente fala tu, entendeu? Eu não falo você. O negócio comigo então, eu sou meio. Tá, pode, então eu posso ser chucra. Então tá. Pode. Sou selvagem, o pessoal não aqui do canal já tá. Não, é que às vezes o pessoal aí pra cima vê o tu, né? Então tá. Não vai mandar me prender, né? Não vai me mandar me prender. Então, tá. eu sou, não sei se você sabe, mas eu sou autora da lei que tira o Vossa Excelência do tratamento de deputado. Mais um ponto a favor. Mais um ponto a favor. Mas assim, o que não ficou muito claro para mim, tá? Me pareceu assim em cima do muro. Vou ter que te apertar de novo. Tu é contra a volta da atividade econômica ou não? Porque falou assim, eu defendo que o Bolsonaro defende, o que o Mandetta defende. O que é que eles defendem, então? Eles defendem que, primeiro, a gente tem um país do tamanho de um continente, né? Em que cada estado está passando uma fase evolutiva da doença. O que a gente tem visto e o que eu tenho conversado com o pessoal da área de saúde é o seguinte: não adianta a gente colocar todo mundo em isolamento ao mesmo tempo e nem liberar todo mundo ao mesmo tempo. A gente tem que escalonar de uma forma a volta para a economia, a saída completa do isolamento social, quando a gente estiver preparado nos hospitais para receber as pessoas que vão ser contaminadas, porque um vírus ele não desaparece, as pessoas vão pegar o vírus. Eventualmente 80%, 90% da população, em torno de 80%, não vai sentir nada, vai se contaminar e não vai sentir nenhum resfriadinho, tá? Vai sentir o nariz correr um pouquinho de mal-estar, não vai nem perceber que está com vírus. Inclusive, eu venho defendendo junto ao Ministério que mais pessoas sejam testadas, porque se a gente tiver uma quantidade gigantesca de gente testada, a gente vai perceber quantas pessoas estão contaminadas e a taxa de mortalidade ela fica menor, que é o que a China está fazendo agora. E aí, então assim, se a gente hoje liberar todo mundo para trabalhar, Paula, o sistema de saúde não vai aguentar a quantidade de pessoas que vai ser internada, porque é natural uma parte da população pegar e acabar sofrendo uma internação, ou alguma coisa nesse sentido, ou nem internação, ou só ir ao pronto-socorro, por exemplo, para saber se está bem ou se não está bem e tal. Então, o que o Ministério da Saúde vem pedindo vamos fazer o isolamento social, que é tentar não ter como chama? Grandes aglomerações, e isso, tanto o presidente quanto o ministro Mandetta estão muito alinhados em relação a isso, então evitar aglomerações,
e isolar os mais velhos e o grupo de risco, diabéticos, hipertensos, pessoas com baixa imunidade, etc. Eu, por mim, Carla Zambelli, acho que quem tem a nossa idade tem que voltar para o trabalho. Só que existe uma questão aí, e aí um ponto que eu tenho refletido nos últimos dias, eu falei que eu não tenho opinião formada, eu vou falar para você aqui que eu não tenho opinião formada, e falei isso para a Folha. E o próprio presidente, eu acho que não tem uma opinião tão assim, sacramentada, que é em relação aos jovens e pequenas, né, os meninos de escola, idade escolar. Porque esse pessoal provavelmente não vai ter problemas de saúde, mas ele traz o vírus para casa para aqueles pais e avós que têm idade mais avançada ou que têm algum tipo de problema de saúde grave. Mas aí não seria o caso de cada família decidir, não o Estado? Por exemplo, tá? Se eu tenho em casa o meu filho e a minha mãe é uma senhora, e o meu filho é pequeno, eu chego na escola e digo, olha, o meu filho não vai poder frequentar a aula, mas a gente pega o estudo, faz uma lição, mas não ficar na mão do Estado, entendeu? É esse que é o ponto. A gente que defende o isolamento vertical, a gente não é contra a decisão das pessoas. O que a gente não quer é ver cenas, como eu vi hoje, de uma senhora sendo presa e algemada na praça porque estava falando a verdade. O Estado não tem que determinar para o cidadão se ele vai levar o seu filho para aula ou não. A escola fica aberta. As famílias que acharem que os alunos não devem ir à aula devem conversar com a direção, pegar as atividades para a criança estudar em casa e fazer isso como uma hora complementar. Agora, tem muitos pais que não vão poder ir trabalhar se a escola ficar fechada. Concordo com você em relação a isso, mas eu acho que a gente ainda não está num nível de organização tão grande para deixar essa decisão tão aberta. Digo por quê? Por exemplo, eu aqui em casa estou com meu filho de 12 anos e os meus dois enteados, de 14 e 17 anos. Então eu tenho condições de deixar ele aqui, estou ficando em casa, minha mãe está aqui também e tal, mas minha mãe está isolada. E existe uma preocupação com por exemplo, a moça que trabalha aqui em casa, eu falei, traz sua filha. Ela está ficando aqui com a gente, está praticamente morando aqui com a gente, porque a filha não está sem a aula e não tem com quem ficar. Então, eu entendo o que está dizendo, só que a questão toda é que o Brasil é muito grande para o presidente determinar isso de cima para baixo. Pois justamente é o que eu estou falando, que o presidente não tem que determinar isso, ele tem que liberar para que as famílias decidam, porque como professora, aí eu posso te dizer do outro lado, isso acontece nas escolas. Quando um aluno tem alguma enfermidade ou quando o aluno é gestante, isso já é assim, entendeu? Os estudos domiciliares já estão previstos na LDB. Isso já está previsto em lei. E quando a professora for do grupo de risco, o que se aconselha? Bom, aí a professora pode ser substituída. Tem professores substitutos, ou a professora, de repente, pode fazer... Se a professora não pode ir trabalhar porque ela é do grupo de risco, aí a escola vai ter que avaliar a situação. Agora, fechar todo o sistema escolar é tão radical quanto fechar todo o comércio, entendeu? Sendo que na nossa lei já está previsto o estudo domiciliar. Inclusive, eu sou uma das vice-presidentes da Frente Parlamentar de Homeschooling. Eu sou a favor do homeschooling. A questão toda é a seguinte: parece que as escolas estão antecipando as férias de julho para abril. Então, as crianças vão estudar em julho, ao invés de estudarem agora. Eu não tenho uma opinião formada 100% em relação a isso, porque eu acho que o nosso sistema de saúde é muito precário, e o governo está injetando bilhões, né, nos governos e municípios, nos estados e municípios, para poder melhorar esse sistema de saúde, aumentar o número de leitos. O Salim Matar anunciou, não sei se ele anunciou hoje ou vai anunciar amanhã, mas vão ter 80 prédios da União que vão ser cedidos para os estados e municípios para construírem ali leitos de hospital. Eu até dei a ideia de usar as Vila Olímpicas, montados com mobília e com tudo, é só transformar isso em hospital. A questão é que hoje, a gente, um pouco pelo que a Itália está passando, se a gente tivesse uma quantidade muito grande de pessoas com Covid em nível de inteligência, precisa, primeiro, iniciar os hospitais de testes no Brasil, e a gente precisa municiar, que liberaram dinheiro, mas os EPIs ainda não chegaram. Então, a gente ainda está com um problema nacional para... Mas quanto tempo vai demorar isso? Porque não dá para esperar eternamente, entendeu?
A cada dia que passa, a economia está tocando. Eu acho que mais uma semana, mais ou menos, assim, cientificamente não tem como te falar. Mais uma semana sem comer? É complicado, entendeu? É muito fácil para mim. Para mim, eu fico mais uma semana, eu fico mais um mês, eu fico mais quanto tempo. Agora, eu tô pensando na tiazinha do picolé, na minha manicure, eu tô pensando nesse pessoal aí que não vai ficar mais uma semana sem comer. O pessoal fala uma semana, fica só mais uma semana, só mais 15 dias. Cada um dia é um prejuízo de trilhões, entendeu? Então, eu acho que não é o Estado que tem que decidir essas coisas. Eu tenho a minha opinião bem formada, eu sou contra. Tá? E assim, quanto às férias de inverno, falo assim, mas isso daí vai ser aproveitado, porque são 200 dias letivos pela LDB, só que aí o pessoal não está levando em conta outra coisa. Nós vamos manter as crianças fechadas no pico, lá por junho, julho, no inverno, aqui no sul o inverno faz 0 grau, e vamos destruir a economia do pessoal do turismo, porque não vai ter férias. Entendeu? Então, cada vez que o governo tenta controlar isso, a coisa fica pior. Entendeu? Eu sei que o Bolsonaro está sofrendo pressão de todos os lados, mas assim, nesse momento ele é o único líder. Pressão popular em Paula. Claro que não. Ele está enfrentando, inclusive, disputa judicial. Então, assim, eu tenho que tomar cuidado com o que eu falo aqui, porque eu não posso dar a minha opinião pura e simplesmente. A minha opinião do que eu estou me expressando aqui, a minha opinião pessoal. Só que eu tenho que me portar como uma deputada da base do governo. Não sei se você viu, mas o governo está defendendo a volta ao trabalho, entendeu? O governo está defendendo isso. A volta ao trabalho de quem pode voltar. De quem pode voltar. Mas tem muita gente que ainda não pode voltar porque faz parte de um grupo que se fica doente. Então, mas aí essas pessoas não voltam. Mas aí não é bem assim que o Ministério da Saúde tem falado. A gente está falando não de lockdown e nem de isolamento social. Isolamento social é diferente de lockdown, né? Então, assim, a gente só tem que tomar cuidado porque o sistema de saúde público ainda não está num nível de operacionalização suficiente para receber uma grande quantidade de pessoas. Era para os exames já terem chegado, na verdade, chegaram... Hã? Nunca esteve, na verdade, infelizmente, né? Nós fomos saqueados. Não, nunca. Mas o governo agora está pagando o que a corrupção causou no nosso sistema. Exato. Durante a Copa do Mundo, as Olimpíadas, durante o Petrolão e etc. A culpa não é do Bolsonaro, do sistema estar desse jeito. É que, graças a Deus, a gente está tendo um presidente que está tendo consciência agora para poder mandar municípios. E tem um detalhe, eu mandei fazer um post hoje na minha página, já deve estar publicado, que com essa calamidade, muitas prefeituras e governos não vão fazer a licitação. E vai ter espaço aí para corrupção. Então, claro, a gente vai fiscalizar. Mas é por isso que eles estão decretando estado de emergência, estado de calamidade pública. Por isso que foi tão fácil. É claro, isso daí eu tô de olho também. Bom, mas enfim, a minha humilde opinião, eu, enquanto representante da direita chucra, radical e selvagem, acho que a gente tem que defender, sim, a volta das pessoas que podem para o trabalho e abrir as escolas, sim, e deixar essa decisão de se as crianças vão ou não para a escola a cargo de cada família, de cada comunidade, e não fazer uma decisão centralizada tudo no governo, porque o Bolsonaro não tem como prever todas as situações do Brasil. Vai ter gente que não vai poder trabalhar porque a escola está fechada, então eu defendo a volta da escola com os estudos domiciliares que são previstos na LDB para a criança não perder o ano e para a gente tentar não prejudicar tanto o pessoal do turismo lá no fim do ano também, porque provavelmente a aula vai avançar. Então, eu acho que a gente devia dar um apoio maior. Aí, mas cada um, né? A deputada, eu Carla, vou ter que me limitar a falar... não, eu vou ter que me limitar a falar o que o Ministério da Saúde tem falado, e a orientação é para a gente, assim, quem está definindo isso até agora são os governos estaduais, e a gente está tentando, por enquanto, não falar nada. A minha casa continua funcionando normal, meu filho está aqui, mas ele pode ir para o colégio do mesmo jeito, e meu marido trabalha todos os dias porque ele é policial, então, independente de ter quarentena ou não ter quarentena, meu marido vai e volta todos os dias, e eu poderia estar indo para a Câmara normalmente, eu só não estou indo porque a Câmara está em quarentena, está fechada, e para entrar, só pode entrar uma pessoa, para ir trabalhar lá é mais fácil eu trabalhar aqui em casa, então, só por isso, mas eu não teria problema nenhum pessoal em voltar para o trabalho, e tenho feito alguns posicionamentos públicos
de que a economia, nesse momento, pode sofrer mais danos do que as mortes inevitáveis pelo Covid. A gente só tem que ter esse cuidado, sim, de que cada estado está num nível da doença. Por exemplo, tem estados que a doença nem chegou em grande quantidade ainda, não morreu ninguém. E aqui no sul o pico vai ser bem maior por causa do inverno também, né? Do inverno. Então, assim, no sul era melhor, Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul era bem melhor que a quarentena acabasse o mais rápido possível para as pessoas chegarem imunizadas no inverno. Mas essa é uma opinião minha, não é uma opinião do Ministério da Saúde também. É uma opinião minha também. Bom, então, ainda indo nessa linha de fechamento de escolas, eu vi na entrevista que tu defendeu o fechamento de escolas e igreja e que condenou as carreatas que pedem a reabertura dos estabelecimentos. Você sabe que na verdade, isso faz ela parte... usou a palavra condenou. Ela usou a palavra condenou, mas eu não condenei. Eu disse que eu não faria as carreatas agora, que eu esperaria o sistema de saúde estar mais preparado para receber um maior número de pessoas com problemas causados pelo Covid. Mas eu não usei a palavra condenar, entendeu? Ela acabou colocando condenar. Esse aqui é o problema da entrevista por telefone. Mas então, Carla, tu sabe que isso faz parte de uma engenharia social? Você realmente defende que o cidadão fique preso em casa enquanto presos estão indo às ruas? Olha, eu sou completamente contra que preso seja solto agora. Aliás, ontem, por exemplo, eu até me pronunciei publicamente, teve muita gente que me atacou porque foi solto um cara que matou a esposa a facadas na frente dos filhos porque ela não tinha feito o jantar. Tá? Então, assim, soltaram essa pessoa. E eu conversei com o promotor que estava pedindo a volta dele para a cadeia. Ele foi condenado, se eu não me engano, a 60 anos ou a 30 anos, e foi solto em 1 ano, depois de cumprir um ano de pena. 63 anos ele foi condenado. E eu condeno isso veementemente. Inclusive, eu sou autora do boneco do Gilmar Mendes, o Gil Lax. Na época eu fiz o Gil Lax porque ele tinha soltado, nem me lembro, acho que foi o José Dirceu, na época que eu fiz o boneco. Então, ele acabou inclusive de falar também contra o presidente, pedindo para o presidente pagar logo os R$600, sendo que existe um decreto que precisa ser feito. Enfim, acabei de brigar com o Gilmar Mendes no Twitter. Então, assim, meu posicionamento em relação a presos é que eles tinham que continuar presos. Mas eles estão com Covid, dane-se. Mas como é que eles vão pegar Covid se eles estão lá dentro? E outra coisa, porque eles falam dos agentes penitenciários que podem levar a doença para lá. Não, é só botar a máscara nos agentes penitenciários. Então, sinceramente, com tanta gente que a gente tem que se preocupar agora, com presos seriam os últimos que eu me preocuparia. Então, eu não tenho preocupação nenhuma com eles. Tá, mas tu não me respondeu se tu sabe que isso faz parte de um projeto de reengenharia social. Não conheço essa questão de reengenharia social, eu não sou muito boa, eu não sou uma super aluna de teoria, enfim, essas teorias todas, mas eu também não acho que isso é algo para ser efetivo e nem durar muito tempo. Eu acho que deve durar mais 1 ou 2 semanas no máximo, deveria durar mais 1 ou 2 semanas no máximo, que deveria ser o tempo para que os hospitais se preparassem. Eu queria deixar bem claro que eu sou a favor da quarentena por um motivo, porque se todo mundo se contaminar ao mesmo tempo, os hospitais não vão ter leitos suficientes para poder ajudar todas as pessoas, mas vai ser natural que as pessoas se contaminem. Então, é o tal negócio, a gente está passando por isso, e é o que o presidente falou hoje, é tentar buscar o equilíbrio para que a doença acabe não sendo mais prejudicial à economia do que o próprio contágio. Então, agora, olha que notícia boa que eu tenho aqui. A minha livraria está em promoção, a minha livraria está numa promoção maravilhosa, vivendo numa distopia. Tem vários livros, Carla Zambelli, eu posso te passar uma lista sobre nova ordem mundial, sobre engenharia social, e tu vai começar a enxergar esse negócio de uma maneira diferente, porque isso aí é uma reengenharia social que está vindo de cima, de órgãos globalistas como o ONU. Tudo bem, muitas pessoas realmente não sabem, e acabam defendendo medidas totalitárias por inocência, nem todos por inocência, né? Mas assim, depois eu vou ver, vou escolher uns livros aqui, vou te mandar, vou pedir teu endereço, vou te mandar. Gosta de ler, deputada?
Gosto. Não leio tanto quanto eu Não fez gostaria, uma mas eu cara muito gosto. boa. Não fez uma Não, cara é muito porque, infelizmente, é que eu tô com uma pilha assim de Eu livros que eu sei, ganhei, deve e ser eu tô complicado. escrevendo o meu também. Eu tô escrevendo o meu segundo Ah, livro. Então, eu tá. tô numa Mas tentativa esse é de conseguir separar importante. mais tempo para isso. Esse é Ô, importante, Paula, estudar sobre eu faço o engenharia seguinte, ó. social. Eu concordo com você que existe teorias globalistas, etc. E isso, eu sou anti-globalismo, mas 60% do mundo hoje está em isolamento pós o Covid. Eu, honestamente, acho que o barulho que está se fazendo por conta disso é muito maior. E eu, inclusive, tenho um artigo que a Folha publicou faz umas 2 semanas, te mando depois, em que eu cito que muito mais gente já morreu de câncer esse ano, de tabagismo, de acidente de carro, de AIDS, do que com Covid. E por que fazem todo esse barulho para o Covid, estão fazendo todo esse barulho para o Covid, sendo que já morreu muito mais gente de câncer no mesmo período, né? Por que não fazem todo esse barulho por causa das 600 e poucas pessoas que Por morrem de causa da câncer engenharia dos dias? social. Então, mas assim, ao mesmo tempo, como o mundo inteiro, e até o Trump recuou, se você for ver, o Trump estava num discurso bem parecido com o do Bolsonaro, né, na semana passada, e Mas ele agora está ele em ano de recuou porque as eleição mortes também, né? aumentaram. Também, Ele está em ano também. de eleição. Também, só que você vê, se até o Trump, que é o cara mais, né, porreta, né, do tipo que não tá nem com nada, eu acho que ele é até mais radical às vezes que o Bolsonaro. Ele estava dando uma recuada, eu fico com receio sim, de no país que nós vivemos, com a imprensa que nós temos, com o Supremo Tribunal que nós temos, o Bolsonaro bater muito de frente com esse sistema agora. Então, é melhor a gente tentar acalmar a crise, e eu tenho segurado a minha língua nesse sentido, porque eu até gostaria de falar mais. Bom, então, mas fica aqui a recomendação para todos vocês que estudem sobre reengenharia social, e não é uma teoria, tá? É uma prática que está acontecendo, e a gente está vendo, quem lê sobre o assunto, está vendo aqui, ó, todas as medidas da nova ordem mundial do Estado totalitário, até chip já estão propondo implantar nas pessoas. Mas, enfim, vamos seguir adiante. Aqui eu acho que... não, tem mais uma pergunta só sobre a entrevista, tá? Tu defendeu que o governo ajude as pessoas com R$600 por mês. Dinheiro público não existe. Como vocês pretendem sustentar milhares de trabalhadores se vocês defendem a paralisação do comércio? Peraí, vamos lá. Eu defendi a posição do governo em oferecer R$600 para as pessoas que estão sem trabalho agora. Na semana passada, quando isso foi votado, eu cogitei até votar contra. A questão é que o próprio Paulo Guedes e o Jair Bolsonaro aumentaram de 500 para 600. Sim. Todo mundo está dizendo que eles eram contra, etc., porque eles iam pagar R$200. O Paulo Teixeira chegou, não sei se foi Paulo Teixeira, mas um dos petistas chegaram a falar em um salário mínimo. A gente começou a trilitar dentro do grupo de deputados, e aí falaram em R$500, o presidente ele próprio foi lá e falou em R$600. Tá. Então, se eu falar qualquer coisa diferente dos R$600 aqui, amanhã vão dizer que eu estou falando contra o presidente. Entendi. Então, eu confio no meu presidente, que pulou de 200 para 500, e de 500 ele próprio disse, trocou em 600. Então, eu não vou opinar a respeito desse assunto até... Não posso ficar contra o governo. Então, eu votei favorável, e eu espero que a gente tenha dinheiro suficiente para poder fazer isso. Não existe dinheiro público, é dinheiro do contribuinte, é dinheiro do tesouro, é dinheiro de reserva. Inclusive, eu respondi o tweet do Paulo Teixeira quando ele falou em um salário mínimo, eu falei que dinheiro não dá em árvore, e que a gente também não tem como imprimir dinheiro, e aí no mesmo dia o governo falou em pagar 600, eu fechei minha boca e votei sim. Tá. Bom, mas o pessoal que estuda sabe que esse negócio, assim, a gente até entende que estamos passando por um momento que é complicado, que muitas pessoas estão deixando de trabalhar, mas que um país onde as pessoas vivem sustentadas pelo Estado é um país socialista. E, obviamente, nós todos, eu acredito que nem Bolsonaro queira isso, né? Mas, às vezes, a realidade nos impõe algumas coisas que a gente tem que dar essa... Eu até entendo. Agora vamos para um outro ponto polêmico. Por quê? Eu e Carla Zambelli tivemos alguns embates no Twitter por causa de algumas declarações envolvendo a janazista Pascoal,
tá? Porque me desculpa, mas aquela mulher, ela saiu de todos os parâmetros do bom senso e começou a dar morteiro anal por minuto lá na bancada da Lespe, tá falando um bando de bosta, e para mim não tem meio termo. Para mim é janazista pascual. Mas algumas declarações suas, deputada, no Twitter me deixaram meio confusa. Então, eu vou fazer algumas perguntas desse tópico, tá? Carla, na eleição você fechou dobradinha com a Janaína, mas ela te traiu e também apareceu ao lado da porca de Troia. Não vou nem falar o nome, todo mundo sabe quem é a porca de Troia. Inclusive fez live com a porca de Troia, onde a Choice deixou claro que a janazista era dobradinha dela. Você não tinha percebido ainda que a janazista tem uma tendência de trair as pessoas e ir para o lado que tem mais chance de ganhar? Vamos lá, para poder você entender o que aconteceu e por que eu estou me comportando dessa forma, eu vou ter que explicar um pouco o que aconteceu, né? Eu e a Janaína, a gente tinha fechado dobradinha, eu ia votar nela, ela ia votar em mim, e até por conta dos nossos votos em comum, a gente fechou que eu seria a única dobradinha dela, seria a única dobradinha minha. Mas no primeiro dia da campanha, a Joyce montou uma foto e colocou uma foto dela com a Janaína, as duas juntas, dizendo que era a dobradinha de São Paulo. Durante essa época, eu não estava enfrentando só esse problema, eu estava enfrentando vários outros problemas, dentre eles, inclusive, o fato dessa pessoa, dessa indivídua, ter contratado o meu editor de vídeo. E o meu editor de vídeo, no primeiro dia meu de campanha, ele não só parou de trabalhar para mim, mas como também deletou todos os vídeos que tinha no meu Google Drive. Ah, que delícia! Então foi super gostoso. Eu passei uma fase muito ruim, e aí em seguida, ainda de outras coisas, como por exemplo, essa pessoa batia no peito e dizia que só ela era a chancelada pelo Bolsonaro, e eu, assim, só fui eleita por um milagre, porque naquela época eu ainda tinha bastante gente que pegou os meus santinhos e foi fazer campanha por mim, porque quando o Bolsonaro tomou a facada, eu não conseguia mais pedir voto para mim, eu não conseguia, eu só conseguia pedir voto para ele, eu travei, e eu não consegui fazer campanha para mim, eu fazia só campanha para ele. A minha live, se você for assistir, depois eu até posso disponibilizar para vocês, a minha live da comemoração da minha eleição, eu não conseguia rir, porque o Bolsonaro não tinha sido eleito no primeiro turno. Então, eu passei por várias coisas durante a campanha. E quando a Joyce publicou essa foto com a Janaína falou, Carla, agora que ela publicou essa foto, eu não posso vir a público desmentir e falar que eu não sou dobradinha dela, porque agora não é momento da gente brigar. Eu falei, concordo, não vamos brigar publicamente, que vai ficar ruim para o Bolsonaro. Ela falou, então eu vou aceitar todo mundo que quer fazer dobradinha comigo, porque aí pelo menos eu ajudo mais gente. Eu falei, tá bom. Aí a gente se liberou, eu fiz dobradinha com outras pessoas também, até foi bom que ajudei outras pessoas, teve um outro deputado que se elegeu, que eu dobrei com ele, fiz santinho com ele e tal, ele se elegeu, então eu fico contente por isso. Mas assim, eu e a Janaína, a gente continuou amigas, mas a gente deu meio que uma afastada naquela época, porque inclusive a Joyce inventou bastante coisa para ela e para o presidente na época, que isso veio tudo à tona na época da CPMI da fake news, que ela inventou coisas assim bastante pesadas a meu respeito. Enfim, quando a Janaína falou há uma semana e meia, 2 semanas mais ou menos, que ela tinha se arrependido do voto dela e que existia deputada puxa-saco e tal, eu fui no privado dela e perguntei, você tá falando de mim? Aí ela falou, tô falando de você, me arrependi do meu voto e não vamos mais fazer campanha juntas nunca mais. Não voto mais em você. Aí eu falei, bom, tá bom, sinto muito, fazer o quê? Né? E não conversei mais com ela no privado. A gente parou de se falar pelo WhatsApp. Quando ela falou, agora, essa semana, no artigo 142, e aí eu achei que ela chutou o balde com força, eu respondi para ela no Twitter dizendo que achava que ela tinha sido, que ela estava começando já a extrapolar e que as mensagens dela tinham conteúdos de ódio. E eu, conhecendo a Janaína, eu sei que isso ia mexer com ela. Porque quando eu brigo com uma pessoa, Paula, é muito difícil eu brigar com alguém. Muito difícil. Vamos e venhamos, o vídeo que você fez hoje de mim era para eu chegar, talvez, com 2 pés no peito seu e não falar mais com você. Uma pessoa normal teria feito isso. Mas eu não sou assim. Eu não brigo com as pessoas. Para eu brigar com alguém, a pessoa tem que ter feito muita coisa para poder me tirar do sério. Entendeu? A Joyce demorou muitos meses para me tirar do sério. Então, você imagina que ela contratou meu editor de vídeo no primeiro dia meu de campanha, me traiu com relação ao negócio da Janaína, e mesmo assim, eu continuei falando com ela.
E mesmo assim, esse ano passado todinho, que ela era líder de congresso, eu obedeci a ela como líder de congresso e mantive a calma durante todo o tempo, entendeu? Então, assim, eu tenho uma coisa comigo que a pessoa para me tirar do sério, me fazer beirar loucura e tal, é muito raro. Então, o que eu falei para ela no Twitter foi isso, ela respondeu assim, Carla, você sabe o quanto eu gosto de você, mas eu não votei na minha representante para falar amém para uma família de malucos. Ela respondeu isso. Eu li. E aí eu respondi para ela uma coisa que, inclusive, uma das ativistas dessas redes sociais não entendeu, falou que era palhaçada o que eu tinha respondido. Eu respondi para ela que eu também gostava dela. E que, assim como minha irmã, também não gosta do presidente, mas que eu acho que a gente pode manter uma relação de respeito e que críticas se fazem no privado. Então, o que eu respondi para ela? Eu tentei colocar na cabeça dela, e depois a gente até conversou no privado, do WhatsApp de novo. Paula, eu tenho uma irmã, que inclusive chama Paula também, que ela é esquerdista. Ela odeia o Bolsonaro, ela acha que o Bolsonaro é fascista, misógino, sexista, homofóbico, etc. Só que eu e minha irmã, eu passei 6 meses sem conversar com ela, porque ela não votou em mim, ela mudou o voto dela para Minas Gerais para não votar em mim, e eu fiquei 6 meses sem olhar na cara da minha irmã, entrando dentro de casa e passando reto. Até que um dia eu parei para pensar e falei assim, eu não posso ser conservadora, falar de família, né, falar de Deus, e não conseguir perdoar minha própria irmã. Então, depois de 6 meses sem falar com ela, hoje eu falo normalmente com a minha irmã, perdoei ela de não ter votado em mim, e até meu irmão vai ser candidato agora a vereador, eu falei, no seu irmão você vai votar, né? Você não vai deixar de votar agora no Bruno também. Então, assim, eu acho que a gente só deve brigar mesmo, de quebrar o pau com as pessoas, quando é algo muito extremo. E eu não vou brigar com a Janaína no sentido de sair xingando ela nem nada, entendeu? O que eu e a Janaína vivemos na época do impeachment, com o Miguel Reale Júnior ameaçando a Janaína de tirar o impeachment, e de eu ter brigado com o Miguel Reale Júnior, e ela também brigar, e etc., e a gente passar tudo que a gente passou durante a época do impeachment, foi tudo muito intenso. E não é porque, assim, ela brigou com o Bolsonaro, ela brigou comigo, mas eu não vou destratá-la publicamente por causa que a Janaína está errada. Eu acho que ela está errada, eu acho que ela está exagerando, eu acho que ela, por ter a importância que ela tem por conta do impeachment, ela está sendo uma irresponsável de falar dessa forma, como ela está falando do presidente. Eu acho que ela está dando munição para os esquerdistas, mas eu sou incapaz de, por causa disso, ir lá e xingar a Janaína. Não é meu estilo, não é meu jeito, entendeu? Meu jeito é esse jeito que eu tô aqui com você. Você falou hoje de mim, eu falei, vamos explicar para Paula quem que eu sou, olhar olho no olho, explicar e ver se a gente consegue se entender. Se a gente não conseguir se entender aqui também, Paula, e amanhã você falar de novo mal de mim, eu vou continuar tentando trazer a verdade à tona de uma forma tranquila e assim, respeitável. A não ser que Mas você assim, Carla, tu respeito. não acha assim que quem quer ser amigo de todo mundo, no fundo, não é amigo de ninguém? Não, porque... Porque se a gente não toma o lado, a gente fica em cima do muro. Ah, ela fez isso errado, ela fez aquilo errado, ela fez aquilo outro errado, mas eu não vou brigar com ela. Aí já é demais, na minha humilde opinião, né? Eu tenho esse meu jeito belicoso de ser. Eu critiquei, mas aí que tá. Eu critiquei o fato. Eu não concordo com isso, isso, isso e isso. Mas agora, eu vou continuar mas te eu não vou. Mas isso é eu em não cima, vou. daí ficar em Eu cima não do vou. muro. Qual que seria mais para eu fazer? Eu deveria então bloquear ela no WhatsApp e xingar e falar assim: você não é mais minha amiga e dar o dedinho para ela. Isso, não é mais minha amiga. Janazista Pascal, sua desgraçada. O que tu tá falando? Então, para de falar bosta. Vai soltar morteiro anal na tua casa, desgraçada. Isso que eu gosto. Bom, enfim, esse é o meu. Eu vou dizer que eu tenho vontade, eu já tive muita vontade de falar tudo que você falou para Joyce, por exemplo. E você não me viu até hoje. Devia ter falado tudo que eu penso. Devia ter falado. Talvez eu devesse. Mas aí eu acho que se eu falar, a Joyce falou que eu era abortista. A Joyce me chamou de burra. Me chamou de psicopata. Me chamou. Só faltou me chamar de gorda. O resto ela emagreceu, né? Ela emagreceu, né? Ela fez bariátrica, né? Na verdade. Né? Ela fez a bariátrica. Ela fala que se você olhar o atestado médico que ela postou, você vai ver que um dos médicos que estavam cuidando dela é especialista em operação bariátrica e obesidade. Quer dizer, ela consegue mentir até nisso, né? Mas assim, você não vai me ver
dando ataque de histeria com a Joyce, porque eu não vou dar esse prazer para ela, entendeu? Ela não vai conseguir me tirar do sério. Porque para eu sair do sério vai precisar, assim, uma bomba atômica cair na minha cara. Eu quero ser lembrada, Paula, cada pessoa, quando resolve ser pública, ela determina qual vai ser o perfil de pessoa que ela vai ser publicamente. Você determinou seu perfil, e você é autêntica por isso. É que eu não A minha determinei, eu autenticidade... nasci assim, né? Não consigo ser diferente. Não, então talvez essa seja uma característica minha, né? Eu sou uma pessoa calma. Eu não sou uma pessoa que sai do sério, entendeu? Que grita, que xinga. Eu acho que a pessoa... Por que acontece? Se eu sair do sério, não é que eu xingo, eu esmurro, entendeu? Eu vou mandar ela para o hospital. Guarda consigo... demais e daí quando explode é um negócio violento demais. Exatamente. Inclusive dizem que, por exemplo, quem tem tumor e tal, essas coisas, é porque guardou coisas. É por causa né? é verdade. Eu com 35 anos tive um tumor no cérebro. Talvez seja essa quantidade de coisas que eu guardo, eu tenho, Viu? eu tenho gastrite, eu tenho Extravase. refluxo. Xingue a Janaína no Twitter. Xingue a Janaína. Xingue. Poste fotos de porcos andando de cadeira de roda. Poste fotos de porcos fazendo cirurgias. Seja como eu, ofenda as pessoas na internet, você vai ser mais feliz, deputada. Eu vou abrir Talvez depois um curso de consultoria de bem-estar, ensinando as pessoas a odiar mais na internet. Mas eu acho que é uma questão assim, Paula, eu respeito muito o seu jeito de ser. Tem gente que chega para mim e falou, como é que você vai fazer live com a Paula? Ela é doida, ela vai sair com os pés com as tamancas em cima de você. Eu falei, eu vou respeitar a Paula. Eu vou respeitar ela pelo que ela é, pela forma como ela é, e se ela me respeitar como eu sou, a gente vai conseguir conversar. Eu acho que as coisas funcionam assim, entendeu? Não, eu até respeito, principalmente pela tua iniciativa de ter vindo falar comigo, porque eu mesma jamais iria falar comigo. Eu não iria vir falar comigo mesma. Essa é a verdade, entendeu? Eu ia começar a xingar na internet, que é isso que eu faço, eu xingo as pessoas na internet, eu sou bem honesta. Então, mas eu dei um ponto positivo. Aí a gente não teria tido a oportunidade de estar se conhecendo, tá vendo? E esclarecer aí, algumas coisas. Eu acho que foi inclusive, a Carla Zambelli disse que vai me dar cerveja quando eu for a Brasília. Não, é mentira. Tá, olha só, eu tenho agora uma pergunta agora. Tem cerveja lá na casa da deputada. Mas não adianta querer me comprar com cerveja, deputada. Eu vou perguntar sobre a China. É um tópico que tem aqui e é um tópico bem, assim, ó, é só hit de sucesso aqui no chat. Tá todo mundo perguntando sobre a China. Então, no início do ano passado, houve uma viagem de uma comitiva do PSL à China. Você sabia que havia tratativas sobre o sistema de reconhecimento facial chinês? Inclusive, quando voltou da China, o deputado Bibo Nunes, mais uma vez, o deputado Bibo Nunes, apresentou um PL na Câmara para implementar esse sistema no Brasil. Você concorda com esse projeto de lei? Hoje, se arrepende de ter ido ao país dominado pelo Partido Comunista Chinês? Bom, vamos lá. Primeiro, eu não sabia que a gente iria a Huawei, não sabia que ia ter tratativa de reconhecimento facial, etc. Eu tenho vídeo meu no aeroporto indo em Guarulhos, né? Agora eu não me lembro se foi em Guarulhos ou, enfim, foi em algum local indo para a China. E eu disse que o principal motivo de eu estar indo para a China é que eu ia buscar novos medicamentos possíveis mais baratos para poder curar doenças raras aqui no Brasil. Uma delas era o Spinraza, e a China está em fase de testes para um remédio para a cura da AME. Infelizmente, a gente não conseguiu focar a viagem nisso, porque já existia uma agenda e por conta de todos os problemas, essa agenda até sofreu alterações. E na ida para a China, quando eu fiz essa live, falei que estava indo para lá, qual era o meu intuito de ir para lá, e etc., eu lembro que tinham 683 comentários somente positivos, todos eles desejando boa sorte, me dando força para eu ir mesmo, etc. Um dos motivos de eu ter ido foi porque entendeu-se que naquele momento, antes de eu tomar posse, inclusive, seria importante deputados da base governista irem para a China para que a gente pudesse ter um bom diálogo com o nosso maior parceiro econômico. Então, eu acho que o meu papel ali naquela viagem foi esse, assim como o papel do presidente Bolsonaro, quando ele foi à China, foi também reforçar essa parceria comercial. Aí você pode me perguntar assim, me arrependi? Paulo, eu não costumo me arrepender das coisas que eu faço, eu costumo me arrepender daquilo que eu não faço.
Teve uma coisa que eu me arrependi, da forma como eu fiz um vídeo de resposta ao Olavo de Carvalho, ao professor Olavo, porque eu respondi de um jeito que não sou eu. Eu respondi de cabeça quente, e a viagem da China foi uma viagem muito estressante. Foi, assim, um lugar difícil, porque a gente estava sendo monitorado o tempo todo. Como o Olavo de Carvalho citou o meu nome, o Partido Comunista, ele monitorava as minhas redes quando eu estava lá, e inclusive falava comigo sobre as coisas que eu postava eventualmente para me desculpar. Então eu fiquei numa situação de uma saia justa muito grande, porque eu era deputada sou deputada da base governista, ainda não tinha sido, não tinha tomado posse ainda, mas não tinha sido nomeada, mas eu já estava eleita, era janeiro, e eu tinha que tomar um certo cuidado, porque até hoje a China continua sendo o nosso maior parceiro comercial. E pessoas dependem dessa parceria comercial, né? Famílias inteiras no Brasil dependem dessa parceria comercial. Então, assim, a perda política que eu tive foi muito grande, mas eu não tive culpa disso. Então, ao mesmo tempo que eu não me arrependo, talvez se eu pudesse voltar atrás, eu não iria, não, porque eu não ganhei nada pessoalmente com isso, eu só perdi. Então, até hoje é um assunto que se fala, até hoje é um assunto que as pessoas ficam remoendo, e o próprio presidente já foi para a China, né, ele próprio já foi muito bem recebido, fez lá as reuniões todas que ele tinha que fazer, e etc. Como chefe de Estado, ele teve que deixar a ideologia dele de lado durante um tempo, para poder manter ali as parcerias comerciais que ele tinha que manter. E assim, a China até hoje é um assunto complicado da gente falar, porque famílias inteiras dependem das suas vendas na agricultura. O PT entregou o Brasil para a China, né? Então, o Bolsonaro falou o tempo todo durante a campanha dele que ele venderia para a China, mas não o Brasil para a China. E era esse momento que a gente estava tentando reconciliar para que a China não cortasse contratos comerciais com o Brasil. Então, até hoje, eu preciso tomar cuidado da forma como eu falo e etc., porque a gente continua, o Brasil continua vendendo para a China e famílias inteiras dependem desse acordo comercial. Então, o que eu gostaria de falar para os seguidores, e falo para você também, é que, assim, tenta, por um momento, deixar a ideologia de lado e se colocar no meu lugar, ter empatia de se colocar no lugar de uma pessoa que se colocou numa situação que talvez não era a que quisesse, né, a que eu escolhesse para mim, mas eu estava ali naquela situação, não concordo com muita coisa que foi dita naquela viagem, pessoas que fizeram um filmezinho para dizer que estava viajando em classe executiva, ou estavam no hotel 5 estrelas, etc. A viagem foi paga pelo Partido Comunista Chinês? Até hoje eu não sei exatamente quem pagou a viagem, mas provavelmente deve ter sido, porque foi o governo chinês, né? Então, assim, toda comitiva que você faz é o governo que paga, né? Então, assim, eu já fui, por exemplo, para Taiwan e para a Coreia do Sul. Taiwan e Coreia do Sul foram os governos que pagaram. Então, foi o governo da China que pagou, o governo da China é o Partido Comunista, então a viagem foi paga pelo Partido Comunista. Aí você fala assim, você se orgulha disso? Não, se eu pudesse voltar atrás, eu não teria feito, não precisaria disso. Eu não preciso disso, entendeu? Eu não precisei disso. Não vai mais fazer, então? Não, jamais voltaria para aquele lugar. É difícil de travar, né? Mas tudo bem. Eu te botei na outra saia justa. Mas entende que eu gostaria, sinceramente, de pedir para as pessoas que estão assistindo se colocarem no lugar de uma pessoa que, às vezes, é obrigada a fazer algo que talvez não concorde 100%, mas você tem que defender um ponto de vista, tem que defender uma... A política é a arte do possível, né? A arte do possível, exatamente. Eu apesar de entender que não existe esse negócio de deixar a ideologia de fora, quando a gente faz negócio com o Partido Comunista, isso é totalmente ideológico. Há muitos anos já que o PT e as esquerdas foram nos colocando nessa posição. Hoje, o Brasil, se ele rompe totalmente as relações comerciais com a China, dá um baita de um problema na economia, a gente tem que levar isso em consideração, mas eu acho que já está mais do que na hora de a gente começar a se desvincular dessa ditadura. E outra notícia que, inclusive, teve um vídeo hoje no canal do Bernardo falando que vai ter o leilão para as operações do 5G aqui no Brasil e que eles estão permitindo a Huawei nesse leilão. E isso daí
vai ser pior ainda, porque já anunciaram lá nos Estados Unidos que isso vai complicar as relações comerciais do Brasil com os Estados Unidos. Porque se tiver o 5G chinês aqui, obviamente que os Estados Unidos não vão querer os dados deles trafegando por aqui. Então é algo até que eu peço, né, como está aí em Brasília, para considerar com o pessoal, para levar essa questão, que não dá para a gente tirar e separar totalmente a ideologia. Eu entendo que alguns pontos a gente, às vezes, nesse momento, tenha que fazer algum comércio com a China, apesar de eu ser totalmente contra, inclusive, eu boicoto, não compro produto chinês, porque eu sei que aquilo ali foi feito com mão de obra escrava. Então, a gente não tem como separar a ideologia. A gente está num ponto em que a realidade bate na nossa porta, não tem como cortar relações comerciais totalmente, mas entregar todos os dados dos brasileiros nesse sistema 5G na mão de uma empresa do Partido Comunista Chinês é, assim, a pior coisa que pode acontecer no momento. Eu sei que tu não tem nada a ver com isso, né, com essa história do leilão do 5G, mas até quero te pedir para levar, para assistir o vídeo do Bernardo e para levar essa questão. Mas eu ainda tenho mais uma pergunta nessa área aí, daí a gente vai para o superchat, porque a gente já está chegando em 1 hora de live, eu também não quero estender muito, tá? Eu tenho uma pergunta aqui que é sobre... Vai ficar vários assuntos de fora, infelizmente, que eu queria tratar aqui, mas a última. Carla, você defendeu a implementação de câmeras para o reconhecimento facial e a proposta do Pontes de localizar cidadãos através do celular. Isso são atitudes da esquerda para controle da população. Para uma direitista, parece até que você gosta bastante dessa história de controle. Como apoiar ações que vêm da China e, ao mesmo tempo, defender a liberdade que a direita quer? Bom, vamos lá. Reconhecimento facial, eu ainda estou formando minha opinião a respeito disso, até porque existem bons sistemas de reconhecimento facial aqui no Brasil. E no Carnaval de Salvador e do Rio de Janeiro, vários bandidos foram presos por reconhecimento facial. É lógico que toda tecnologia desse tipo pode melhorar, por um lado, a segurança, mas, por outro lado, aumenta o controle da população. Claro. Aumenta o controle do Estado. Em Taiwan, por exemplo, a taxa de homicídio, ela chega a ser 0 por ano em Taiwan, né, a parte da China capitalista, né, que é independente da China. Em Taiwan tem um sistema de reconhecimento facial em cada esquina. Inclusive, eles mostraram pra gente um caso de um rapaz que roubou um celular de uma pessoa e trocou de roupa 6 vezes, e ia de um lugar para o outro, etc., e conseguiram pegar o cara em apenas algumas horas, mesmo trocando de roupa, mesmo tentando se esconder, eles conseguiram pegar o cara e recuperar o celular. Então, assim, se por um lado existe essa questão de controle do Estado, por outro lado, a gente vive num país em que a segurança pública é um desastre, e que talvez a gente pudesse ter no reconhecimento facial uma forma de segurança. Por um lado, também eu confio muito na polícia. Agora, eu não tenho opinião formada sobre isso, eu não tenho PL nesse sentido, eu nunca me pronunciei nesse sentido, e muito provavelmente, se a gente tivesse uma votação de algum PL nesse sentido, eu seguiria a orientação do governo Bolsonaro, o que ele dissesse, porque eu não tenho essa opinião formada. Por um lado, eu não gosto do controle, e por outro lado, eu acho que a gente tem uma segurança pública muito defasada e muito ruim no Brasil. Mas não seria melhor uma medida para liberar o porte de arma para o cidadão do que fazer um controle estatal da vida das pessoas? Não, tem muito mais coisa que a gente pode fazer antes do reconhecimento facial, né? A gente pode aumentar as penas, a gente pode fazer prisão perpétua, a gente pode fazer prisão em segunda instância, a gente pode ter uma série de medidas, né, que estavam dentro, inclusive, do pacote anticrime, que a gente pode fazer antes de pensar num projeto de reconhecimento facial. Por isso que eu nem paro eu nem vou te dar minha opinião aqui final, e nem paro para pensar nisso agora, porque eu acho que a gente está há anos-luz de começar a discutir reconhecimento facial no Brasil. Até porque você imagina, se o nosso sistema de cadastro a gente não consegue unificar, não consegue fazer um CPF
para um cidadão e o CPF ser o registro de todos os documentos, a gente tem que ter RG, título de eleitor, carteira de trabalho, carteira de motorista, CPF. Então, assim, a gente está tentando. Eu, por exemplo, sou a favor de a pessoa só ter o CPF e aquilo ali ter toda a base de dados da vida da pessoa, né? E nem isso a gente consegue, então por que a gente vai falar de reconhecimento facial para isso? Então, existem várias outras medidas anteriores para a gente poder falar sobre isso, e muito provavelmente eu votaria contra. Porque, de qualquer forma, eu sou contra essa coisa de... Eu não fuxico nem nas coisas do meu marido, que dirá Estado fuxicando na minha vida. O preço é muito alto. É muito alto o preço, exatamente. Agora, o Marcos Pontes, eu vou te dizer que eu até paguei a publicação, porque eu divulguei o vídeo que ele estava fazendo, porque o mundo inteiro está usando o funcionamento Sim, da aglomeração. Projeto global. É um projeto global de controle de pessoas totalitário, de engenharia social. Mas nós somos contra. Só que o Marcos Pontes estava falando que seria um controle numérico apenas. Você não saberia quem está ali. Você só saberia que tem mais de 100 pessoas num determinado local e tal. E aí, quando a Bárbara do Te Atualizei falou, Carla, mas eu não gostei disso daí, é um controle social. Aí eu me dei conta que eu sequer tinha parado para pensar no controle social da ação. E fui falar com o ministro, falei, ministro, as pessoas estão preocupadas e eu até estou preocupada também, o que eu respondo? Esse tipo de controle, ele é qualitativo, ele é só numérico? Ele falou, cara, é só numérico, a gente só está recebendo, a gente não sabe nem quem está ali, a gente só receberia a quantidade de pessoas que se agrupou, para poder até saber se aquilo ali depois teve uma contagem em excesso, etc. Mas ele falou, de qualquer forma, eu apaguei das minhas redes e a gente não está mais mexendo nisso. Que bom. Então, eu também apaguei das minhas redes e não mexi mais no assunto. Então, assim, você vê, né? A Bárbara precisou me falar para eu me dar conta que existia isso, porque a gente, Marisa, Paula, a gente está aqui com tanta coisa sendo discutida a cada momento, tanta gente me escrevendo sobre tanto problema, eu estou em contato com tanto problema o tempo todo, 100% do meu dia, que tem momentos que eu nem paro para pensar sobre o que aquilo ali significa profundamente. É para isso, inclusive, que a gente tem assessoria, né? A assessoria eu tenho uma boa assessoria, né? Eu considero que eu tenho uma boa assessoria, porque se você for pensar, quem faz mais e fala mais e participa mais, erra mais. Então, eu considero que o fato de eu participar de muita coisa, de várias comissões, de opinar sobre muita coisa, de ter uma rede muito grande. Hoje, minha rede, eu sou a parlamentar mais influente do Congresso. Então, minha rede está alcançando só o Facebook, alcança 44 milhões de pessoas. Então, você conseguir estar em tanta coisa, e é o que eu te falei hoje, quando eu erro, eu assumo que errei, eu peço desculpas, eu não sou aquela pessoa que acha que é infalível. Muito pelo contrário, eu sou cheia de defeitos. E eu procuro pensar bem antes de fazer as coisas, mas às vezes tem hora que eu vi um negócio do Marcos Pontes, o que eu pensei? Governo, ótimo, peguei, compartilhei e falei, parabéns, ministro. Aí, depois é que mandando o vídeo para a Bárbara, ela falou, Carla, eu não gostei dessa medida. Aí que eu parei para pensar. Às vezes tem coisas que a gente acaba fazendo meio que no impulso, assim, piloto automático. No piloto automático. E as críticas, elas vêm para poder ajudar a gente nesse sentido. Por isso que eu falei, eu vou conversar com a Paula, porque eu considero você uma pessoa crítica, transparente e autêntica. Então, eu prefiro ter você como uma pessoa próxima de mim, que possa me falar as críticas no privado, do que toda vez que eu fizer uma coisa errada, você fazer um vídeo me ferrando, entendeu? Eu fazer um escarcéu na internet, que é isso que eu faço barraco. Isso aí é verdade. Agora olha só o que eu vou dizer. Antes de ler o superchat aqui, se tiver ofensa, eu não vou ler, tá? Se tiver ofensa, eu não vou ler. Porque eu convidei ela para vir aqui no meu canal. Não, mas eu, assim, discordâncias, tudo bem, mas ela se dispôs a vir aqui. Então, assim, deixa eu conversar com vocês aqui, caros telespec, o que vai acontecer neste canal. Fiz o vídeo, né, porque eu não tinha o contato direto da Carla, e porque eu tenho realmente esse meu jeito selvagem de ser, é assim que eu sou. Mas, não, tu não, ó. Tu disse que tu é calminha, eu não sou. Então, assim, a Carla abriu, ela me passou o WhatsApp pessoal dela, e ela abriu essa linha de contato.
Então, como uma pessoa que sou cristã também, aí eu me obrigo a ser um pouco menos selvagem, porque por mim eu era pior ainda do que eu já sou. Eu falei para a deputada, então, deputada, ok, agradeço ter aberto esse canal. Eu acho que dá para melhorar alguns detalhezinhos. Às vezes a gente erra por ignorância, isso realmente pode acontecer com qualquer pessoa. E isso que ela fez foi um gesto, sim, de muita humildade. Eu não seria capaz de tanto, a verdade. Eu vou ter esse canal direto com ela, para quando eu ver postagem assim, em vez de eu fazer esse escarcel que eu faço na internet, eu vou falar com ela. Aí, se caso ela, né, não quiser ouvir, ou sei lá, ou se acontecer alguma coisa, aí é outros 500. Mas eu não posso fazer igual fez lá o Angadonista, que publicou a matéria dos blogueiros de crachá, colocou o meu contra-cheque e disse que eu estava sendo paga para defender o governo quando eu sou uma funcionária pública concursada e nem me abriu o direito de resposta. Eu não poderia fazer isso com a Carla, entendeu? Com qualquer pessoa, até para a gente ser justo. E eu xinguei o Felipe Neto naquela época, abri uma briga com o Felipe Neto por sua causa. Felipe Neto ou com o Chilique Moura? É o Chilique Moura Brasil. Chilique Moura Brasil. Foi o Moura que falou? Chilique Moura Brasil. Felipe Neto também falou de você, não falou? Eu não sei, ele é tão insignificante que eu não sei. Ele só fala para criança? Não sei. Aí, é assim, eu peguei e falei assim, então, Carla, vamos fazer uma live para esclarecer. Vocês viram aqui que eu não fui de passar pano para Carla, eu coloquei ela em várias saias justas, mas também, né, com respeito. Ela tá aqui no meu canal, não vou agredir ela, ser assim como eu sou natural, vou ser mais civilizadinha. Eu vou apagar, ela não me pediu, tá, pessoal? Ela não me pediu em momento nenhum, fique bem claro aqui. Eu vou apagar o meu último vídeo da internet, mas é claro que eu deixarei aqui bem salvo no meu HD externo para o momento, fazer chantagens. Tá? Vou apagar. Eu vou apagar o vídeo aqui da internet. Eu não ia apagar sem dizer para vocês o que estava acontecendo. Ela veio aqui, esclareceu. Aconselho, deputada, a senhora não dar mais entrevistas por telefone. Você a não dar mais entrevistas por telefone para a extrema imprensa. Pede para fazer a entrevista por escrito, porque aí a gente pensa tipo, melhor e pode contestar. Né? Entendeu? É um conselho que eu dou, se é que eu posso, é que eu tenho alguma coisa, né? Porque aí agora fica complicado. Ela usou a palavra condena na entrevista, mas é uma entrevista de 1h30 no telefone, como é que vai dizer? Então, assim, seria melhor se ela mandasse as perguntas e fosse tudo escritinho, aí a gente pensa melhor e não acontece esses ruídos de comunicação, que é tudo que o governo não precisa. Eu entendo que o governo não precisa disso. Eu vou apagar o último vídeo, vai ficar essa live salva aqui com todos os esclarecimentos, porque os pontos que eu levantei lá, ela esclareceu aqui. Não vou prolongar muito aqui. Tinha mais perguntas. Quem sabe uma outra hora ela possa voltar. Eu vou dar uma lidinha aqui no superchat de vocês. Deixa eu dar uma atualização. O pessoal estava enlouquecido perguntando coisas. Meu Deus, 500 perguntas. Vamos ver aqui. Prof. Paula, querida, Zambelli é duguinista sem saber. Quem está dizendo é a Ana, tá dizendo que tu é duguinista sem saber. Nem eu sei muito bem sobre a teoria do Dugin, gente. Até eu teria que estudar mais. A Fernanda Talvez até eu seja, não sei o que é, de comer ou de passar no cabelo isso daí. Ela disse que tu é sem saber, então tá bom, pelo menos tu não tem consciência. Eu vou olhar para saber se eu sou. O Dugin, ele é um esquerdista aí, né, que o Olavo debateu com ele e tal, mas nem eu posso me pronunciar porque eu não conheço ele a fundo. Nós estamos com 8.000 pessoas ao vivo na internet. A senhora é um sucesso, dona Carla Zambelli. Fábio Lima, cheguei, minha linda prof. Oi, eu não posso falar senhora, né? Tá, tu é um sucesso, cara. Não vou falar senhora. Desculpa. É que a gente não é íntima, né? Tipo, é a primeira vez que eu tô conversando com ela daí, né? Fico meio assim. Né? Mas eu não sou velha, né? Não. Mas eu não sou velha, então eu vou começar a te chamar de senhora também. Tem a mesma idade que eu. Eu tenho problemas mentais, não levo muito em consideração, eu tenho realmente. Fábio Lima, cheguei, minha prof linda, sobre a... Não fala assim. Oi. Sobre a tecnologia 5G, tem a Nokia também. Não coloquem nossos dados virtuais nas mãos dos chineses. A gente já falou sobre isso. Thiago Cardoso mandou dizer Palmeiras não tem mundial. Tu é palmeirense, Carla? Tem mundial, sim. Agora eu entendi. Palmeiras não tem mundial, mas o Grêmio tem. O Grêmio tem mundial.
Vocês sabem que eu sou gremista, né, pessoal? Deixa eu ver aqui. Kátia Barbosa. Gente, parece criança, muito infantil. Conversa com quem eu não gosto ou estou de mal. Virou inimiga minha? Que isso, gente? O mundo pegando fogo e vocês com coisas tão pequenas. Vamos ouvir com educação. Pô, eu ouvi com educação, mas eu fui educada até. Eu fui desrespeitosa contigo em algum momento, Carla? Não, só no vídeo já tá. Não, no vídeo eu vou apagar. Eu fui mesmo. Fui no Twitter várias vezes. Mas eu reconheço. Pelo menos eu sou uma pessoa que reconhece que é né, meio complicada. Pelo menos eu tenho essa consciência. Eu não vou te criticar, Paula. Você é autêntica. Você não, pode me criticar, porque realmente eu fui bem ácida. Eu sou ácida, entendeu? Mas eu também reconheço e dei a oportunidade do diálogo. Eu acho que ficou bem satisfatória a resposta da entrevista. As outras tem umas que eu não gostei muito, mas tudo bem. Mundo conservador. Parabéns, Carlinha. Parnaíba, aqui te amo. Paula, conheço ela tem mais de 5 anos. Ela é fiel bolsonariana. Paula, sou seu seguidor desde que você tinha 400 seguidores. Ó, te amo, Carla, super honesta. Patos de Minas, Minas Gerais. Sônia Forma, Bolsonaro não vai intervir nas quarentenas abusivas? E a GLO, ele já tá conversando com o pessoal a esse respeito. Tradutores patriotas, ele se comunica para o povo, não é para agradar isentão. O que a Carla acha da Huawei participar da licitação do 5G? Já falou, né, Carla? Não falou. Não tem opinião. Eu prefiro deixar isso para o governo resolver. Que só falta eu falar alguma coisa aqui, o governo pensar outra coisa. Ela vota com o relator. Eu voto com o Major Vitor Hugo. Então, tá, tudo bem. A gente entende que quando é deputada, às vezes a gente tem que... Eu é que não sou deputada, por isso que eu falo, assim, eu posso falar o que eu quero. Por isso que eu não vou concorrer, tá? Todo mundo que é youtuber devia passar uma semana aqui com a gente. Eu até te convido, quando acabar o isolamento, vocês podiam passar um tempo aqui e ver como é que é a nossa rotina e tanto que a gente passa, assim, por uns apuros, sabe? Para vocês começarem a se colocar um pouco no lugar nosso, porque é importante. Vocês formam opinião, Paula. Eu entrei em contato com você porque você forma opinião. E quem forma opinião tem que ter o máximo de argumentos possível para poder tomar essa decisão e formar uma opinião correta. É bem complicado. Eu sei, e é por isso que eu não vou concorrer, tá? Tava todo mundo aí falando e tal, até eu recebi convite para vir a prefeita, recebi convite para vir prefeita, para vir vice-prefeita, para vir vereadora, todos esses convites, mas não irei me candidatar, tá? Não irei me candidatar. Eu também dizia isso em 2016. Já é a terceira eleição que me convidam. Não sei se na próxima eu não vou, porque eu decidi faz poucos dias, e eu ainda não abri, que eu só vou concorrer pelo Aliança. Eu cheguei a me filiar pelo PRTB, não tive problema nenhum, o pessoal do partido me tratou muito bem, mas eu refleti e eu quero ser do Aliança, tá, pessoal? Então nem adianta chorar. Eu acho que você tem que vir em 2022 para o legislativo, estadual ou federal, que eu acho que tem mais a ver com você. Você não me perguntou a opinião, mas estou falando. Isso, ó, ela tá aprendendo comigo já, isso aí. Thalita Koyama, não, Paula, ela só está ainda aproveitando a onda, a mais oportunista de todas. Espero que não, e até agora ela tem se mantido fiel. E um ponto positivo é ter brigado com a porca de Troia. Todo mundo que briga com a porca de Troia, eu dou um ponto positivo. Só estou esperando a hora que começar a agredir. Eu fui a primeira pessoa a avisar o Bolsonaro que ele seria traído por ela. Eu fui a primeira pessoa, sentei na frente dele e falei, presidente, cuidado com os áudios que o senhor manda para ela, porque ela vai segurar, ela vai tentar te chantagear depois, ela não é uma pessoa fiel, eu fui amiga dela e ela me traiu da maneira mais vil e horrorosa possível, e ela vai trair o senhor, é só uma questão de tempo. E eu espero que... acho que a parte dele tomou mais cuidado. Só falta começar a agredir mais as pessoas, ser mais violenta no Twitter e falar mal da Jana Nazista Pascoal. Aí sim, mas quem sabe um dia chega nesse nível de selvageria. Claro, né? Temos aqui Ricardo, Camila, que deixaram contribuição, não falaram. Sinara Aguiar, não acho que ela esteja sendo sincera. Eu achei, gente, nas respostas, assim, pra ser bem honesta. Mas às vezes a gente não vai com a cara de alguma pessoa também, pode acontecer,
né? Ninguém é Gente, ó, obrigado nem a ir pra Jesus casa agradou de todo santo. mundo, eu lá vou ter vontade de agradar todo mundo. A Isso senhora não daí agradou, não agrada. É só dar dislike nas minhas redes e sair. Não tem pode dar problema. o dislike no vídeo aqui também, que conta como interação, tá? Quando dá dislike, conta como interação Isso. também. Aproveita-se, interajam aqui com o meu vídeo. Deixa eu ver aqui. Carla Zambelli, Flávio Roberto do Prado. Você, Excelência, é uma isentona, oportunista. E falo isso desde a campanha eleitoral. A senhora não é de confiança. A senhora não me enganou e não me engana. Papinho furado. Rapaz, está É bravo. interessante, a pessoa chama de senhora e te Mas ele desrespeita, tá. né? Chama de você. Se é Mas pra ele tá. desrespeitar, chama de você, né? É tipo aquelas discussões que tem na Câmara dos Deputados. Vossa Excelência É, é um não sei o quê. excelência é um ladrão. É, é. Bom, né? Por isso Enfim. que eu não faço questão nenhuma de ser chamada de senhora. E também não tem nenhuma intenção de agradar todo mundo. Você pode Mas é continuar achando isso, vai passar mais anos e anos achando isso, e eu não vou conseguir satisfazer você, querida. normal. Mas aí, ó, aqui, ó. Kátia Barbosa. Carla, te amamos muito. Quando você esteve Nossa, em Kátia, é Uberaba, fofa, Minas Gerais, em 2018, meu filho Samuel pôde assistir o filho Bolsonaro. dela. Há pouco ele me mostrou uma foto com você, sem saber que estaria aqui. Foi. Continue em orações por você. Ivan Ah, o Kleber. filho dela foi lá no encontro com o Bolsonaro e eu peguei e consegui puxar ele para frente para ele tirar uma foto com o Bolsonaro. Eu lembro Eles se dele, do Samuel. enlouquecem, né? Ainda mais criança. E aquele dia lá, o Adelmo tava lá, sabia? Adelmo? Como é que chama o cara que criou o sagrado? Adélio Bispo. Adélio. O Adélio estava lá em Uberaba, ele tentou se aproximar do Bolsonaro aquele dia. A sorte é que a segurança era muito boa aquele dia. O Bolsonaro deve enlouquecer o segurança dele caminhando daquele jeito bem louco dele, né? Ivan Kleber, parabéns, Carla, por vir aqui e não se esconder atrás da rede social. Só não volta para a China, porque aí ficaria difícil te defender. Deus vult. Ó, pessoal, o Olavista gostou da entrevista aqui, ó. Nimrod Nemesis. Os governadores não estão demonstrando excessos? Eu, na minha opinião, estão. O que tu acha, Carla? Tá um pouco demais, né? Não, eu critiquei muito o Witzel e o Dória. Eu conheço mais as ações deles, né? Eu ia criticar o Caiado, ainda bem que eu peguei e fiquei quieta, porque você viu, né, como é que são as coisas, ainda bem que a gente não faz tudo de cabeça quente, porque eu falei, o Bolsonaro não vai criticar o Caiado, e foi dito e feito. Quando a imprensa perguntou pro Bolsonaro o que ele achava do Caiado, ele falou, não, daqui a pouco a gente volta a conversar e volta a namorar, fica tranquilo, assim, o Bolsonaro super colocou pano quente em cima do que o Caiado tá fazendo. Mas seja agressiva, começa a agredir as pessoas na internet, xinga, ofende, depois sustenta, tem que ser assim, essa é a minha opinião, eu tô dando consultoria, ó, quem quiser ser mais agressivo, eu vou abrir um curso, como ofender as pessoas na internet, vou ganhar bastante dinheiro com isso, porque isso eu sei fazer bem. Deixa eu ver Vou ter que fazer aqui. esse curso. Tem que fazer, Carla, não pode ser assim tão calma esperar os outros, entendeu? Se não gosta, demonstra, extravasa. Não, mas você sabe, Paula, tem gente que fala que eu sou super agressiva, tem gente que lê meus tweets e fala que eu sou super agressiva. Pois é, eu também não entendo assim. Eu falo, é porque o tweet você tem que enxugar muito, né? É pequenininho. Então você acaba sendo curto e grosso ali, porque é pequeno. Mas em vídeo, normalmente, eu não sou agressiva e tal. Agora, eu considero que eu já fui agressiva com algumas pessoas. Já fui muito grossa com o Maia, já fui muito grossa com os ministros do STF. Olha que bom! Já fui muito grossa com o Renan Calheiros, né? O boneco dele, o Canalheiros. Eu fiz muito vídeo agressivo contra o Renan Calheiros. Então, assim, mas eu sou agressiva com quem eu não suporto. Então, aí eu consigo ser agressiva. Eu vou te ensinar a ser com todo mundo. Emílio Santiago, socorro, Paula. Converse com o Marcel, porque um assessor dele disse que está trabalhando em prol do projeto que permite vender terreno nosso para a China. Não tenho esse poder todo. Raimundo Costa, não é questão de opinião. Veja o conhecimento técnico do Dr. Osmar Terra, sua experiência é verdade. O que o Osmar Terra, ele tem experiência já com pandemia do H1N1, né? Paulo JK Santista, Zambelli, eu estive contigo na Paulista nas últimas eleições. Votei e apoiei você, mas tem uma pergunta difícil. A instituição Estado pode ser nosso inimigo? Não deveria ser, né? Deveria ser isento, nem inimigo, nem amigo. O Estado tem que ser um suporte, uma instituição que só, na verdade, o Estado deveria se limitar a poucas atividades, né?
Eu sou a favor da saúde ser privada, de ter voucher para saúde, ter voucher para a escola, só para quem não pode pagar, mas eu acho que o Estado deveria ser responsável só pela segurança e justiça. E o Mises, restante... Ludwig von Mises. Ó, tu é da Eu escola sou austríaca. liberal na economia. É. Agora, a gente, para chegar nesse nível de liberalismo, a gente vai demorar um pouco ainda, né? Vai demorar, é verdade. Deixa eu ver aqui quem mais. Zambelli, o Reinaldo Lima. Você e outros deputados foram para a China. Olavo criticou a ida de vocês e com razão. A China quer comprar o Brasil. Meu país não está à venda. Abre o olho. Nós já deixamos o alerta aqui. Christian Vieira, sou fã das duas, sonhava com essa conversa. Paz. Lima Júnior, professora, gostaria de saber se a deputada está vendo crimes gravíssimos contra a liberdade individual, como o que aconteceu em Goiás hoje. Chegou a ver, Carla, o vídeo de uma senhora que... Eu tenho vídeo aqui, mas eu não vou conseguir passar, eu acho. Tem uma senhorinha... eu não concordo, eu acho um absurdo as pessoas serem presas porque estão na rua. Eu acho que o máximo que a gente poderia cobrar dessas pessoas é perguntar se tem plano de saúde? Tá pagando plano de saúde? É o máximo do máximo do máximo que a gente podia Nossa, mas fazer, ela era uma tiazinha do Zap, sabe? E ela falando para as pessoas assim, a gente precisa trabalhar, a gente não tem que depender do governo, o vírus tá aí, a gente vai ser contaminado. Ela falando a verdade, veio a polícia, algemou ela, cara. E ela disse assim, não, moço, eu tenho a minha mãe de 80 anos em casa, ela não pode ficar sozinha. Carla, eu chorei vendo aquilo, é revoltante, foi em Goiás, depois eu vou te passar o vídeo para te ver, é revoltante, nojento. O pessoal tem que abrir mais o olho com essas... A Joyce, inclusive, eu postei que a Joyce fez um PL para aumentar a punição de pessoas que vão contra a... Eu postei isso, o PL dela está com 97% de desaprovação, enquanto o meu está com 99% de aprovação. Com 16 mil votos, o meu está, acho que é 99, 97, mas assim, tá bem alta a aprovação do meu, do fundo eleitoral, e enquanto eu estou apresentando e eu pedi para a Joyce, tá? Eu pedi para ela como líder do PSL, para ela levar o assunto no colégio de líderes, e ela não me respondeu. Ah, então, normal, né? E ela tá mais preocupada com o PL dela para... Porca de Troia. PL dela para sacanear quem sai na rua. Estão perguntando aqui, Carla, sobre os óbitos forçados, assim, que eles estão colocando na conta do Coronga. Tá acompanhando, né? A Bia Kisses, inclusive. O que tu tem para nos falar a respeito dessas... Eu estou acompanhando o seguinte, em São Paulo, assim, eu soube que em Recife teve um borracheiro, né, que o pneu explodiu nele e colocaram como Covid. Tem mais alguns casos. Agora, o problema em São Paulo é o seguinte, a gente tem que entender que tem um ponto que é até justificável, que é, se uma pessoa morre e eles não sabem exatamente do que é, parece ser uma pessoa saudável ali, que parou a respiração, uma coisa assim, até pode dar um primeiro óbito como Covid para que as pessoas tenham um cuidado sanitário. Então, assim, tem que ser feito o exame, está escrito no decreto do governo que tem que ser feito o exame do cotonete, e que em 24 horas, saindo o resultado, dá o atestado de óbito, assim, ou atestar mesmo que foi Covid, ou mudar o atestado de óbito. O meu medo é que não mudem o atestado de óbito, e acaba sendo uma super notificação. Né? Então a gente está de olho, eu tenho pego os casos e eu tenho pedido para as pessoas o seguinte, porque muita gente escreve para mim assim, eu soube de uma amiga da vizinha que morreu e que era câncer, mas colocaram Covid. Aí eu falo, me manda o atestado de óbito ou me manda pelo menos o telefone da sua amiga e da sua vizinha. Sim. E a pessoa não manda. E como deputada eu não posso começar a fazer um alvoroço em cima de rumores, então eu preciso de prova. Tendo provas, eu sou capaz de ir até o inferno para poder sacanear quem fez isso, entendeu? Para poder fazer cumprir a justiça. Teu e-mail? Para o DEP, o meu e-mail de deputado. É só você entrar lá, e-mail Carla Zambelli, vai aparecer o nosso e-mail de deputado, é dep.carlazambelli@câmara.leg.br. É fácil googar e achar. Tá. Depois eu deixo aqui embaixo pro pessoal. Bom, tem bastante gente aqui te apoiando, gostando. Eu não vou conseguir ler tudo, porque senão a gente vai ficar aqui até muito tarde, tá? E eu sei que tu tá trabalhando ainda. Só mais uma pergunta aqui, ó. O Anderson Pedro, eu sempre leio todos os superchats, tá, pessoal? Mas hoje eu queria deixar a Carla falar para esclarecer todas essas histórias, tá? Carla, qual o seu grau de amizade com a Janaína?
você sabe o que é socialismo fabiano? Eu acho que aí, assim, eu queria acrescentar também, é uma amizade pessoal, porque durante a campanha, a porca de Troia ficava falando assim, é minha amizade com o Dória é pessoal, não sei o quê, entendeu? Eu vejo isso com maus olhos, então eu gostaria de saber de ti, até pra gente encerrar. A tua relação com a Janaína, ela é pessoal? E se tu sabe o que é o socialismo fabiano, que ele tá perguntando. Sei o que é socialismo fabiano, e a Janaína, ela assim, a gente teve muito contato durante o impeachment, então o nosso contato maior foi nessa época, porque eu passei apuros, né, ela também passou, ela sofreu muito durante o impeachment, muito mesmo, muitas ameaças de morte, ela pagava todas as passagens para ir para Brasília, ela custeava tudo, a gente tentou até colocar segurança para ela, e ela não aceitava ajuda, porque a Janaína é uma pessoa muito orgulhosa, ela não aceita a ajuda das pessoas, ela não quer dever nada para ninguém, isso é o lado bom dela. Eu gosto muito da Janaína como pessoa, porque eu tenho muita gratidão por tudo que ela fez no impeachment. Aí você falou assim, mas eu acho que você tinha que não ser grata, porque ela não está falando mal do presidente. Na época, eu até apresentei ela para o presidente, foi eu que apresentei os dois, e ela ia ser vice-presidente e tal, eu até hoje dou graças a Deus ela não ter sido, porque eu não queria, imagina, até na minha consciência, o fato dela ser vice-presidente está contra o presidente, e eu, assim, mesmo sendo amiga dela, eu falo isso para ela. E é o que eu te falei, Paula, eu tenho uma irmã que é esquerdista, tenho uma irmã que não concorda com nada do que eu faço, uma irmã que retalha as coisas que eu faço e assim, fazem roda de amiguinhos, provavelmente, para falar mal de mim. Agora, você falar, eu vou romper com a minha irmã por causa disso? Não tem como. Agora você fala assim, mas então por que você não rompe com a Janaína? Eu não estou mais conversando com a Janaína, já tem algumas semanas. Se a gente vai voltar a se falar, não sei. Eu não consigo ter raiva dela. Se você perguntasse para mim, você tem raiva? Não tenho raiva. Eu tô magoada com ela, eu tô triste, eu acho que a forma como ela falou de mim não foi legal, entendeu? Tô triste de uma forma geral, agora assim, raiva não é uma coisa que eu não tenho raiva nem da Joyce, eu tenho pena dela, entendeu? Eu queria que ela fosse muito feliz, emagrecesse, casasse e vivesse feliz para sempre longe de mim e esquecesse que eu existo. É isso que eu desejo para os meus inimigos, assim, eu procuro desejar para os meus inimigos que eles sejam muito felizes e que fiquem longe de mim. Então, assim, a Janaína, eu não considero ela uma inimiga minha. Eu acho que ela está enganada. E eu estou tentando, inclusive, convencê-la disso. Eu falei, Janaína, você está enganada. Para de falar isso, porque você está dando corda para a esquerda. Então, eu tenho pedido para... E, assim, a nossa briga de Twitter virou notícia de jornal. A Janaína é esquerdista. A Janaína, na área econômica, ela é liberal. Ela é contra o aborto de uma maneira absurda. Ela deu a declaração que ela é feminista. Ela declarou que ela é porque feminista. A Janaína, aí que tá, eu não vou ficar aqui defendendo ela, mas assim, a Janaína, ela não se encaixa em nenhuma caixinha, entendeu? Ela diz que ela é feminista porque ela vai defender uma série de direitos das mulheres que talvez a gente, assim, coisa que talvez uma ou outra coisa eu defenda também. Mas, por exemplo, cota para mulher, ela é contra. Isso é uma pauta feminista, ela é contra. Cota de cadeiras lá, a Soraya Santos quer fazer cadeiras reservadas para as mulheres, né, na Câmara de Deputados, a Janaína é contra. A Janaína é contra o fundo eleitoral. Não importa, eu não gosto de Janaína. Ela não se encaixa em nenhuma caixinha. Você não vai conseguir colocar a caixinha. Idiota útil e socialista fabiana. Desculpa, Carla. É que ela não é socialista fabiana porque ela é liberal na economia. Ela não é, ela é contra o aborto de uma maneira... o projeto de comprar absorvente. O Estado comprar absorvente, ela pautou um PL. Pois é, entendeu? Ela pautou um PL junto com as feministas lá na Lesp para o governo ter que comprar absorvente para quem é pobre. Isso é ser liberal na economia? Uma coisa eu dizer que, eu sou liberal na economia, eu entro com PL para comprar absorvente. Não. Carla, muito obrigada mesmo por ter vindo, tá? O meu conselho é que você odeie mais, assim, não fica, eu desejo que meus inimigos sejam felizes. Não, eu desejo
para meus inimigos, uma morte lenta, Morra. bem sofrida, que morra, desgraçado, e pare de me incomodar. Ô, Paula, posso te contar uma coisa? Deixa eu contar uma coisa rapidinho, para vocês entenderem como é que eu sou, e talvez vocês, me entendendo, vocês me compreendam melhor. No meu casamento, um dia antes do meu casamento religioso, eu fui fazer, os padres pediram para eu fazer uma confissão. Aí falou assim, filha, você tem pecado? Tal. Eu falei, padre, eu tenho pecado. Aí ele falou, o quê? Eu falei, eu tenho desejado a morte de algumas pessoas. Isso. Aí ele falou assim, mas de quem? Da sua família? Tal. Eu falei, não, de pessoas assim. Aí eu falei o nome para ele, né? Alguns nomes que são corruptos de alta classe, né? Aí ele falou, perguntou assim para mim, mas você deseja a morte deles lenta, dolorida, deseja sofrimento? Eu falei, não, eu desejo que eles morram rapidamente e vão para o quinto dos infernos. Aí ele falou, então não é pecado, minha filha, porque você está tentando corrigir um problema social. Não, eu desejo que morra lentamente, eu desejo então, morra lentamente, queimado, assim, uma morte bem horrível, bem então ainda bem que eu te procurei, porque eu não quero ser sua inimiga. Não, eu não desejei a tua morte, eu só desejava, assim, alguém tem que fazer com que ela entenda que ela está defendendo pautas globalistas, pelo amor de Deus. Mas agora eu vou falar direto com ela no WhatsApp, vou apagar o vídeo como um quando sinal. Eu errar, eventualmente, você falar comigo, eu te dou toda a liberdade, Carla, não gostei de tal coisa que você fez. A Bárbara, por exemplo, né, Carla, não é isso, Marcos Pontes está errado, tal. Aí na hora eu falei, pô, não tinha pensado nisso, Bárbara. Fui lá e deletei e ela me convenceu de uma coisa. Então, olha que bacana, você convencer um representante do povo que ele está errado e mudar a opinião. Se eventualmente eu fizer alguma coisa e já tiver feito, né, a cagada, não tiver como voltar atrás, e você quiser se posicionar contra mim, eu não tenho problema nenhum das pessoas se posicionarem, porque assim, eu vou respeitar a sua opinião se eu tiver uma opinião contrária e vamos supor que eu esteja com a cabeça ali para fazer e tal. Ou, por exemplo, eu posso não... Tem muita coisa, gente, que às vezes eu não concordo exatamente com o que acontece no governo, mas sendo governista, da base do governo, eu defendo. Né? Os R$600 é uma das coisas. Política. Eu tenho que defender o que o governo está dizendo que é possível. Eu confio no Paulo Guedes, confio no Bolsonaro, votei pelos R$600. Então, é mais ou menos isso. E vocês têm que, assim, quando eu acho que falta para o brasileiro só é ter empatia de se colocar no lugar do outro e dizer, tá bom, eu aqui como ativista não faria, mas será que a deputada está fazendo por quê? E aí, se eu estiver errada, pode criticar. É difícil a gente ter empatia, parar para se colocar no lugar do outro, porque até exige um exercício. E é difícil para o afegão médio, até se o proativista é difícil, a gente que tem problema, né, passa o dia inteiro acompanhando política, vive isso, já é difícil imaginar como é a vida do deputado, não tem como, a gente não está na pele de vocês. Imagina para quem não acompanha a política. É bem difícil mesmo. Pode deixar a tua mensagem final, então, aí pro pessoal, cara. A mensagem final que eu deixo é assim, eu acho que essa live teve uma coisa muito boa, que é vocês tentarem entender quando eu não escracho alguém. Eu sei que às vezes a gente tem raiva, eu sei que às vezes vocês esperam isso da gente, que a gente desça o cacete nas pessoas e tal, mas muitas vezes não pega bem para um deputado fazer isso. Outras vezes a gente vai estar dando pano para manga para a imprensa falar mal da direita. Então, muitas vezes eu me seguro, muitas vezes eu engulo seco, e muitas vezes vocês não vão me ver fazendo o que eu faria quando eu era ativista, por exemplo, e tal, porque eu estou no governo, porque eu defendo um ponto de vista, e porque eu tenho tentado, eu acho que um governante que não tem estabilidade emocional não é bom também para a pessoa que está vendo do lado de lá, entendeu? É muito fácil ser ativista, descabelada, tal, subir em boneco, falar mal de ministro, não sei o que, não sei o que. Agora imagina uma deputada colocando o governo numa situação ruim ou numa situação delicada porque eu falei algo que não devia. Isso já aconteceu. Então, eu tenho tentado cada vez mais ser uma pessoa racional, ponderada, estável, e eu acho que, ao mesmo tempo que eu desagrado algumas pessoas, a maioria acaba se agradando. E política, como a Paula falou, é a arte do possível. Às vezes eu não vou conseguir agradar todo mundo, e nem tenho a pretensão disso, porque, nossa, se nem Jesus conseguiu, não vou ser eu, afegã, né, uma formiguinha dentro do mundo, conseguir agradar todo mundo. Mas eu espero tentar ser justa. Então, assim, o que eu tento sempre, Paula, é ser justa. Eu acho que essa live ajudou bastante para a gente, pelo menos, mostrar que é possível o diálogo, que o diálogo, às vezes, eu acho que na maioria das vezes é o melhor caminho.
acaba todo mundo ganhando com o diálogo. Acho que eu ganhei bastante porque eu aprendi com você. Você ganhou porque você deu espaço para alguém e fez justiça, né? Assim, deixou uma pessoa falar. E eu acho que isso serve de exemplo para a gente até ver que a direita também tem muito a aprender, né? A gente tem a aprender uns com os outros. Então eu vou ter muito a aprender com você, e eu acho que, de uma forma geral, os seguidores ganham com isso. Muito obrigada pela tua disponibilidade de vir aqui. A live teve uma repercussão talvez maior até do que o vídeo, então eu acredito que eu te dei assim um direito de resposta à altura para esclarecer todos os pontos. A audiência vai ser até a maior da live. Teve pico aqui de 8.000 pessoas, então acho que a gente fez justiça. Que bom que agora nós temos um canal, o pessoal aqui do meu canal tem um aberto direto, um diálogo com a deputada Carla Zambelli, a deputada Bia Kicis também, já a gente tem um diálogo, e vamos tentar unir, sim, construir juntos, menos com liberal de prudência e sofisticação, que eu não gosto, e também não gosto de socialista e de comunista. Com vocês eu não vou conversar, não adianta, eu quero que vocês morram bem lentamente. Uma boa noite para todos e até amanhã. Tchau. Um beijo, gente. Tchau, tchau.